As redes sociais e os noticiários da América Latina foram tomados por uma onda de apreensão e medo nos últimos meses. Duas grandes tragédias geológicas, ocorridas em um intervalo de tempo muito curto, acenderam um sinal de alerta na mente da população. Os violentos tremores que devastaram a Venezuela em junho e o recente abalo de magnitude 7,4 que sacudiu a Colômbia causaram grande impacto. Em fóruns digitais e grupos de mensagens, a teoria de que o planeta está entrando em um colapso em cadeia ganhou força. Dizem que um efeito dominó sismológico está cruzando as fronteiras. Afinal, a sensação pública é de que a Terra nunca tremeu tanto. Para compreender o que está acontecendo, o canal Decorrer dos Fatos investigou a fundo os dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos, o USGS. A primeira lição esclarecedora que precisamos entender é a diferença entre a frequência global de sismos e a nossa percepção humana. Cientificamente, a Terra registra cerca de 20 mil terremotos todos os anos, o que dá uma média impressionante de 50 tremores por dia. E a maioria acontece no fundo dos oceanos ou em desertos despovoados, passando despercebida e sendo registrada apenas por sismógrafos ultrassensíveis. O que mudou recentemente não foi a mecânica interna do planeta, mas sim o local onde a energia foi liberada. Quando sismos encontram centros urbanos adensados e infraestruturas vulneráveis, a energia da física se transforma em uma tragédia visível. Geologicamente, a ideia de uma reação em cadeia direta entre esses eventos vizinhos é um mito. Não há relação de causa e efeito. Os terremotos da Venezuela e da Colômbia foram gerados por dinâmicas de falhas completamente independentes. Um evento não empurrou o outro. Entender isso afasta as teorias da conspiração e nos permite focar no que a ciência real nos diz sobre o atual estado do nosso continente. Para entender por que a América Latina é um dos cenários mais instáveis do planeta, precisamos olhar para baixo. A crosta terrestre não é uma casca inteiriça, mas sim um mosaico de blocos gigantescos conhecidos como placas tectônicas. Essas placas flutuam sobre o manto da Terra, uma camada de rocha semiderretida e extremamente quente que se move por correntes de convecção. Toda a costa oeste do nosso continente está posicionada sobre a borda mais perigosa desse mosaico, o Círculo de Fogo do Pacífico. Essa região concentra 90% dos terremotos do mundo e abriga a maior parte dos vulcões ativos da Terra. 3 grandes placas determinam o destino da América Latina: a placa de Nazca, a placa sul-americana e a placa do Caribe.
A placa de Nazca é uma estrutura oceânica densa e pesada, localizada sob o Oceano Pacífico, do Panamá ao extremo sul do Chile. A placa sul-americana é a nossa casa. Ela sustenta todo o continente e se estende até o meio do Oceano Atlântico. Já a placa do Caribe funciona como um bloco menor, espremido no norte, englobando as ilhas e a costa da Venezuela e Colômbia. Atualmente, essas placas estão em um estado de colisão e atrito contínuo, movendo-se de 5 a 8 centímetros por ano. Isso parece a velocidade com que nossas unhas crescem, mas representa uma força descomunal de milhões de toneladas em movimento. O perigo não é o movimento suave, mas quando elas ficam presas. O atrito trava as bordas enquanto o resto continua empurrando. Isso cria uma imensa deformação elástica nas rochas profundas. O estresse acumulado chega ao limite crítico de resistência do material. Quando a rocha finalmente se rompe, essa energia acumulada por séculos é liberada instantaneamente em ondas mecânicas devastadoras. Em junho, a Venezuela viveu momentos de terror absoluto que resultaram na pior crise sísmica do país em mais de 2 séculos. 2 terremotos massivos, de 7,2 e 7,5, atingiram o norte do país em um intervalo inferior a 60 segundos. Imagens de satélite e relatórios pintaram um cenário desolador, com colapso de estruturas e uma trágica marca de 6.300 mortos. Diferente dos Andes, onde as placas colidem de frente, a física do desastre venezuelano foi lateral, através de um limite transformante. Essas massas de rocha não estão mergulhando, mas sim raspando lateralmente, como 2 trens gigantescos tentando passar pelo mesmo trilho. Esse atrito ocorre nas falhas de Boconó e San Sebastián, as principais vilãs dessa dinâmica na costa norte venezuelana. O fator catastrófico foi a profundidade focal rasa, estimada em apenas 10 quilômetros abaixo da superfície da Terra. Quando um terremoto é profundo, a energia é amortecida pela rocha. Na Venezuela, não houve amortecimento. A energia mecânica pura explodiu diretamente sob as fundações. O primeiro abalo trincou as colunas. O segundo pulverizou o que restava. O desastre serviu como um lembrete severo de que falhas transformantes rasas são armadilhas geológicas imprevisíveis. Pouco tempo depois do susto venezuelano, em 10 de agosto, o pânico mudou de endereço e atingiu o território colombiano.
um poderoso sismo de magnitude 7,4 abalou o país, tendo seu epicentro localizado na densa região florestal de Chocó, na costa do Pacífico. O tremor desencadeou cenas de desespero em grandes centros urbanos, como Cali, Pereira e até mesmo na capital, Bogotá, localizada a centenas de quilômetros de distância. Edifícios altos balançaram de forma assustadora por quase 1 minuto, levando milhares de pessoas a abandonarem suas casas no meio da noite. O saldo final foi severo, com colapsos parciais de prédios públicos. A mecânica por trás do evento colombiano, contudo, é completamente oposta à da Venezuela. Na Colômbia, a dinâmica predominante é a subducção. Ali, a placa oceânica de Nazca avança em rota de colisão frontal contra a placa continental sul-americana. Como a placa oceânica é mais densa e fria, ela não consegue empurrar a placa continental. Em vez disso, ela é forçada a dobrar. Esse processo titânico de compressão é o grande motor que, ao longo de milhões de anos, ergueu a imponente Cordilheira dos Andes. A chave para entender o número de baixas está na profundidade. O sismo ocorreu a quase 100 quilômetros, uma zona de foco intermediário. Quando a ruptura da rocha aconteceu nessa profundeza, a energia precisou atravessar uma enorme coluna de crosta terrestre antes de alcançar a superfície. Esse trajeto vertical longo funcionou como um filtro natural, absorvendo as frequências mais altas e destrutivas do tremor. O resultado foi um abalo, sentido inclusive em países vizinhos como o Equador, e até mesmo em estados do norte e oeste do Brasil. A profundidade da subducção salvou a Colômbia de uma tragédia pior, evidenciando como a arquitetura da Terra dita as regras da sobrevivência. Quem está na linha de frente do próximo grande desastre? Cientistas conseguem traçar o mapa do risco sísmico do continente. O topo inquestionável dessa lista de perigo é ocupado pelo Chile, posicionado onde a velocidade de subducção é a mais rápida do planeta. O país detém o recorde do maior terremoto já registrado, o megaterremoto de Valdívia, em 1960, que atingiu a magnitude de 9,5. Logo atrás do Chile, o Peru e o Equador possuem lacunas sísmicas, áreas que não registram um terremoto de grande porte há séculos. O agravante nesses países é a vulnerabilidade urbana.
com cidades sobre solos arenosos que amplificam ondas, a liquefação do solo. Mais ao norte, o México está sobre o encontro de 3 placas distintas: a placa de Cocos, da América do Norte e do Pacífico. A cidade do México enfrenta um problema único. Foi construída sobre o leito de um antigo lago sedimentar que funciona como gelatina. Enquanto isso, o Brasil se destaca como uma ilha de calmaria. O território está localizado bem no centro da placa sul-americana. Por estar no meio do bloco de rocha estável, o Brasil não sofre a ação direta dos choques de subducção ou falhas transformantes. A Terra é um planeta geologicamente vivo. O verdadeiro risco não reside no movimento das placas, mas sim na negligência humana. O desafio é investir em engenharia antissísmica e educação. A geologia não muda, mas nossa resiliência pode salvar milhões de vidas. Diante da magnitude dessas forças invisíveis que moldam o nosso planeta, somos inevitavelmente confrontados com a nossa própria fragilidade. Ver imagens de cidades chacoalhando na Colômbia ou o rastro de destruição deixado na Venezuela nos faz perceber que, apesar de todo o avanço tecnológico, ainda somos inquilinos de um mundo vivo, dinâmico e completamente indiferente à nossa presença. A geologia não escolhe fronteiras, classes sociais ou ideologias. Quando a Terra decide liberar sua energia acumulada, ela nos lembra de que a nossa existência depende do equilíbrio sutil dessas gigantescas massas de rocha. Mas se por um lado os terremotos revelam a nossa vulnerabilidade, por outro, eles trazem à tona o que há de mais poderoso na humanidade: união e resiliência. Historicamente, os momentos seguintes a uma catástrofe são marcados por ondas de solidariedade. São vizinhos que se arriscam entre os escombros para salvar desconhecidos. Equipes de resgate de diversos países que cruzam oceanos para oferecer ajuda e campanhas globais de doação que reconstroem lares e vidas do zero. A reconstrução não é feita apenas com o concreto armado, mas sim com o acolhimento, com o apoio mútuo e com a empatia de estender a mão. Nós, do canal Decorrer dos Fatos, queremos registrar a nossa profunda solidariedade a todas as famílias afetadas na Venezuela, na Colômbia, na América Latina e no mundo. Por trás de cada dado estatístico e gráfico de profundidade, existem histórias reais, vidas interrompidas e comunidades que hoje lutam bravamente para recomeçar. Que a força e a resiliência histórica desses povos guiem seus caminhos nessa reconstrução. Se você valoriza esse tipo de conteúdo, convidamos você a participar. Inscreva-se no canal
Decorrer dos Fatos e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas investigações geológicas e históricas. Deixe o seu gostei se este vídeo te ajudou a entender melhor o nosso planeta e comente qual outra força da natureza você gostaria de ver decifrada. Muito obrigado pela sua audiência. Fiquem bem, apoiem uns aos outros e aguardem os nossos novos vídeos. Até o próximo Decorrer dos Fatos.